E como que começou a sua trajetória, né? O tema do nosso bate-papo, né, é mãe de coração, destino ou contabilidade familiar. Por que esse tema? Vamos falar um pouco dele? Vamos lá. Eu me casei tarde e quando a fábrica já estava fechando. Tá. Então, não tive oportunidade de ser mãe, mas isso nunca foi um estresse muito grande para mim. Eu imaginava, falei, se eu não fui mãe, alguma razão terá. Uhum. Algum outro trabalho ou missão será. E como eu queria muito me casar, eu fazia as minhas cartinhas. E nas minhas cartinhas eu colocava como eu queria o meu marido. Sim. E a partir de um certo momento que eu vi que a idade estava chegando e a fábrica ia fechar, eu falei, bom, então a partir de agora eu aceito pacotinhos. Uhum. E qual não foi a minha surpresa quando eu conheci o meu marido, e acho que numa das primeiras conversas ele falou assim, eu tenho meus filhos e eu quero que eles venham viver comigo. Eu, tá certo. Ele estava divorciado, as crianças estavam com a mãe, e eu falei, ok, mas com tempo. E assim foi, assim que ele conseguiu se estabelecer, porque ele ainda estava se organizando, assim que ele conseguiu se organizar, eram 2 meses que nós estávamos morando juntos, e a mais velha vem para casa. Com a mais idade? velha tinha 17 anos. 17. É. E veio numa, já. ela estava num período que ela não estava se dando muito bem com a mãe, e aí ela pediu para ficar com o pai, e para mim foi um choque. De repente, uma criança de 17 anos em casa. Foi estresse, evidente que tivemos nossos perrengues, nossos estresses, mas hoje nós nos damos muito bem, graças a Deus. Hoje ela já está com 25 anos, ela estuda fora, mas temos uma afinidade muito grande, graças a Deus, conversamos bastante. Legal. E assim é. E depois de 2 anos, o mais novo veio para casa do pai. Ele veio já ainda criança, tinha uns 10 anos, mais ou menos. E um querido, um fofo, nos demos super bem desde o começo. Agora que ele está com 17 anos. Então, os perrengues estão começando agora. Mas eu já estou mais... Os adolê. mais tranquila. Então, eu sabia que eu poderia ter, eventualmente, crianças que pudessem vir como um entre aspas, anexo, né? E aceitei os dois com amor de mãe mesmo. E assim nós temos uma convivência tão boa que a mãe frequenta a casa. Ah, que a mãe ótimo, frequenta né? A nossa casa. Isso é muito bom. E a particularidade é que eu tenho algumas características que ela não tem, ela tem características que eu não tenho. E nesse processo todo, foi muito importante tudo isso, porque a gente pensou muito nas crianças. Tanto seria que tão bom, né? Se muitas famílias pensassem assim, trazer a mãe, o pai, né, para esse elo familiar todo, né, seria... sem dúvida, né, então você tem, ela inclusive, houveram situações complicadas durante esse período, mas nós fomos entendendo. Então tem uma situação que uma delas, a mais velha, a Bia, falava assim, ai meu Deus, e se eu for me casar, vocês vão se estapear? Eu falei, não, Bia, eu não sou assim. E a tua mãe também não é. Uma hora vai chegar que nós vamos nos entender. E isso, uma hora chegou. Ela veio me agradecer por cuidar das crianças, porque ela teve algumas questões de trabalho, foi trabalhar longe. Então, foi muito natural tudo que aconteceu. E hoje eles frequentam a mãe, frequentam a minha casa. Dia das Mães, passamos as duas juntas normalmente. Enfim, e assim, ela faz questão que nós passemos o Dia das Mães juntas. E se tornaram amigas, né? Sim, que é muito legal. Sim, é uma convivência que muita gente pode achar estranho, mas eu acho não deveria, né? Não, a gente é pelo bem dos dois, né? Então, hoje em dia, é tudo muito mais sereno, é muito mais tranquilo, justamente porque não existe rusga entre as duas famílias, né? E como você se sentiu nessa maternidade? Assustada no começo, normal, porque ninguém vem com um manual de instrução, muito menos eu. Então, assim, quando você
tem um bebê, você imagina que tem a tua mãe para te ensinar, tem eventualmente algumas pessoas mais velhas para te ensinar. Mas eu me vi numa situação que eu tinha que lidar com uma criança e um adolescente e tive que aprender muito, com muita humildade, e entender que eu precisava, até então eu vivia sozinha, eu tinha minha vida, minhas manias, né? E a partir desse momento, não, a partir desse momento tem 2 seres na minha casa, né, na nossa casa, e a gente precisa entender que eles têm voz, que eles têm necessidades e tudo mais. Então, facilita que eu também sou canceriana. Né? Então, não só vim para exercer a maternidade. E então, eu sou muito acolhedora com as crianças, sou muito mãezona mesmo. Então, é diferente da mãe deles, que é muito mais corporativa. Sim, do trabalho, né? Mas ela é divertida e ela tem ela consegue fazer algumas coisas com os 2 que eu não faço. Sim. Então, somos complementares. Que legal. Eles têm a sorte de ter 2 mães muito diferentes. Sim.